Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse encontro filosófico, que é o último sobre filosofia política nessas 30 aulas que a gente programou. E hoje nós vamos falar sobre minorias e maiorias, que não se trata apenas de definir quantidade numérica de pessoas, mas padrão de comportamento. Esse tema, ele, além de ser um tema filosófico, ele está muito também relacionado com a antropologia e a sociologia. Assim, o conceito de minoria social diz respeito nas ciências sociais, em particular na sociologia e na antropologia, a uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. Então, essa exclusão, ela se refere a um tipo de comportamento padrão que é estabelecido na sociedade e, em paralelo com esse tipo de comportamento pré-estabelecido, um grupo pode ser considerado como um grupo minoritário, mesmo quando se trata de um grupo numericamente muito alto. Então, minoria social refere-se na sociologia, em particular, a um grupo social, muitas vezes em maior número expressivo, que vive à margem da sociedade e dos núcleos de poder. Então, uma outra característica fundamental da minoria é justamente não fazer parte diretamente do poder, o poder político estabelecido. Então, isso vai ajudar a caracterizar o que é uma minoria. Agora, são excluídos por questões relativas à classe social a qual pertence, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, ao porte de necessidades especiais, entre outras razões. Por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil a questão política. Quantos parlamentares do sexo masculino nós temos no Congresso? Quantos parlamentares do sexo feminino nós temos no Congresso? E as mulheres são minoria? Quer dizer, numericamente não. Numericamente não. Do ponto de vista da organização social, sim. Agora, temos também o seguinte: as sociedades capitalistas contemporâneas tendem a desenvolver certos padrões elitistas de categorizar o que é normal. Há um padrão de vida vendido como sendo o melhor, além de haver um padrão de comportamento socialmente considerado como a norma. Isso é chamado de normatização. Há bem pouco tempo atrás, eu vi numa rede social alguém que dizia que ter pastoras nas igrejas é uma coisa que vai contra a Bíblia, porque a Bíblia estabelece pastores e não pastoras. Ora, quando a gente faz uma leitura do texto bíblico, a gente precisa não apenas saber situá-lo na sua cultura, mas a gente também precisa fazer uma reflexão muito profunda para saber adaptar aquela leitura que a gente faz ao nosso contexto, ao contexto atual. Eu não estou aqui questionando se quem colocava essa situação aí nos meios de comunicação está falando a verdade ou está falando a mentira. O que eu estou dizendo é que a gente precisa rever um texto que foi escrito dentro de um padrão cultural e nós vivemos em outro padrão de cultura. Alguns anos depois, né? Mais de 2000 anos depois, a gente está vivendo um outro padrão de cultura, então muitas coisas têm que ser relidas, reinterpretadas, para que a gente possa tomar as atitudes corretas. As minorias são setores sociais que fogem das diversas normatizações impostas, e por mais contraditório que pareça, elas são a maioria em números absolutos. Eu acho que isso já ficou bastante claro na própria reflexão anterior, quando a gente estava falando do Congresso Nacional, a quantidade de mulheres que participam dele e a quantidade de homens. O capitalismo vende a ideia de que quem não atende à classificação normativa do sistema não tem valor, é um ser reduzido.
Ou seja, é alguém que deve e precisa estar constantemente à margem da sociedade. Será que deve ser sempre assim? Será que esses grupos considerados minoritários não precisam ser incluídos no processo de socialização? Não devem ser incluídos? Não devem procurar essa inclusão? E ao encontrar uma forma de fazer parte do contexto maior, não deve fazer parte? Então, são questionamentos que a gente deixa por aqui. Agora, temos ainda o seguinte: minorias étnicas. Vamos pensar aqui relacionado a essa questão das minorias étnicas, principalmente no Brasil. Então, aqui no Brasil, podemos destacar principalmente as minorias étnicas negras e indígenas. Eu costumo muitas vezes dizer na brincadeira que quem tem Silva no nome tem algum ancestral indígena. É muito raro que não seja assim. E quem tem dos Santos no nome, em geral, tem um ancestral negro. Se a gente for pensar por aí, a gente vai ver que dos Santos e da Silva são muitos aqui no Brasil. Então, não caracteriza necessariamente uma minoria. Mas a gente nem sempre atenta para essas situações históricas e acaba se transformando uma maioria numérica em uma minoria, havendo, portanto, discriminação para quem tem algum ancestral indígena ou para quem tem algum ancestral de origem africana. Então, nós temos o seguinte: as minorias nacionais também. Aqui a gente vai se deter um pouquinho mais, porque quando nós estamos tratando das minorias nacionais, estamos tratando dessas minorias que compartilham etnia, cultura, religião, costumes de um determinado local. Os povos ciganos, por exemplo, são minorias nacionais em alguns países europeus, assim como os povos bascos são minorias na Itália, na Espanha, na França. Como ocorreu também com os judeus vitimados pelo nazismo. Então era uma minoria, mas curiosamente, aí por volta de 1948, a criação do Estado de Israel estava empenhada em resolver o problema dos judeus. Criou uma nova minoria nacional, os palestinos, que vivem em Israel e já viviam lá há muito tempo, e não são incluídos na formação daquele país na atualidade. Agora, se a gente for falar de minorias, esses palestinos são em torno de 3 milhões. E quantos judeus vivem em Israel? 6 milhões. Então, quer dizer, a metade da população de Israel seriam 3 milhões, é justamente correspondente à quantidade de palestinos que nós temos aí naquele local, naquela situação, naquela localidade geográfica. Mesmo assim, esses palestinos são considerados como minorias. Bom, então, minorias em relação à sexualidade. Ao que parece, essas minorias são aquelas que hoje mais chamam a atenção, principalmente na sociedade brasileira, mas acredito também que na sociedade mais ampla, então a nível mundial. Então temos a formação de uma minoria social em todo o mundo, que é a comunidade LGBTQIA+. Que se refere a quê? Então faz referência a lésbicas, gays, homossexuais, bissexuais, intersexuais, assexuais e demais orientações sexuais e identidades do gênero. E olha, o que isso vem incomodando a sociedade mundial e, em particular, a sociedade brasileira, que passa pelo preconceito social, pelo preconceito até religioso. Então, são vitimados até pelo preconceito religioso. Então, quando, na verdade, se a gente for atentar bem para o Novo Testamento, Jesus Cristo veio para cuidar, para tentar salvar as prostitutas, os doentes e assim por diante. Então, é claro que para a adesão ao cristianismo, por exemplo, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Então, o cristianismo exige que a gente tenha uma mudança de mentalidade. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a jogar bola. Mas se a gente quiser jogar bola, a gente precisa seguir as regras do jogo de futebol. Ninguém é obrigado a jogar, mas se quiser jogar, tem regras. Do mesmo modo, é quando a gente vai fazer parte de uma instituição religiosa, de uma fé, de uma crença,
A gente não pode levar em consideração aquela do vale tudo, mas eu também não posso discriminar ninguém pelo seu passado, muito menos pelo seu presente, porque mesmo que isso aqui não seja tema filosófico, seja tema mais da teologia, um julgamento não pertence a nós que temos uma condição de humanidade igual aos outros. Afinal de contas, quando a gente vai, se eu sou governador de um estado, quando eu vou cobrar imposto, eu não quero saber se você é heterossexual ou se você é homossexual. Se você tem uma orientação sexual de conformidade com os padrões estabelecidos ou não. Eu quero saber do teu imposto, se você vai pagar. É assim que funciona. Então, a discriminação, ela precisa ser controlada, ela precisa ser eliminada, porque nós temos que estabelecer regras de convivência pacífica com todas as pessoas. Bom, agora, nós temos aí duas emblemas, uma do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e outra dos movimentos dos sem-tetos, aqui no Brasil. Então, minorias por exclusão econômica e social. Nós estamos colocando aí dois exemplos, mas nós sabemos que tem outros. Então, temos movimentos sociais que lutam contra a desigualdade, contra a miséria. Um exemplo desse tipo de movimento no Brasil é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Outro é o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, que lutam pela reforma agrária e pela garantia de moradia para todos. Ora, se moradia é uma coisa boa para quem é da elite, não deveria ser uma coisa boa também para quem não é de uma classe abastada? Se propriedade privada é importante para o grande latifúndio, para que ele possa produzir, será que a propriedade privada também não é alguma coisa boa para quem não tem terra, precisa trabalhar para sobreviver e para ajudar a sociedade a se alimentar? Então, são questões que a gente precisa colocar com muita ênfase, para que a gente não tenha atropelo na hora de achar que só alguns merecem teto, só alguns merecem propriedade privada e outros têm que ser excluídos desse processo. É complicado. Bom, agora nós temos um filósofo que vai estar presente também na nossa questão, que daqui a pouco vamos tratar dela, então, que é o francês Gilles Deleuze, que viveu aí no século XX. Então, filósofo francês, contemporâneo, porque a partir do século XIX nós falamos de filosofia contemporânea, investiu numa filosofia das multiplicidades, na criação de uma filosofia atenta ao mundo e ao tempo presente, uma filosofia do acontecimento. Eu diria uma filosofia do pragmatismo atual, do pragmatismo atual. Então, o que move a minoria e o impulso para a transformação é o devir minoritário, o devir, que, segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, a minoria não é sujeito coletivo numericamente definido e nem idêntica a si mesmo, mas é um fluxo de mudança que atravessa um grupo na direção de uma subjetividade não capitalista. Então, por isso é que muitas vezes o capitalismo vê esses grupos que tentam se organizar como uma verdadeira ameaça. Lembrando aqui que Gilles Deleuze, ele defendeu um pensamento filosófico que eu também defendo na contemporaneidade, que é o seguinte: hoje, filosofar é andar com um saco e, ao encontrar alguma coisa boa, colocar dentro. Por isso é que filosofar hoje significa buscar na religião, buscar na ciência, buscar na filosofia coisas que ajudam a gente a viver melhor. Então, eu mesmo tendo uma orientação católica, por que eu não posso buscar o quinto postulado do Espiritismo, por exemplo, que diz que Deus criou as leis evolutivas do espírito, deixando a cada um a responsabilidade de sua competência, de tal forma que, em última instância, o homem é responsável pelos seus atos. Isso é bonito. Ah, mas não é do cristianismo, é do espiritismo. Qual é o problema? Filosofar é caminhar com um saco e, ao encontrar alguma coisa boa, colocar dentro desse saco. Não vejo problema nisso. Sinceramente, não. Bom, agora temos aí o seguinte: esse mesmo Gilles Deleuze diz que as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme.
ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, ou seja, é um vir a ser, é um processo, é algo que está em transformação. Então, agora, nós temos aí na página do nosso livro didático, a página 139, a página 140, nós temos uma questão, ela está muito mais aí na página 140, mas o seu começo está aí na página 139. Eu esqueci de colocar, mas aqui tem o seguinte: as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual precisa estar conforme. Por exemplo, o europeu médio, adulto, macho, habitante das cidades. Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, um processo. Pode-se dizer que a maioria não é ninguém. Todo mundo, sob um ou outro aspecto, está tomado por um devir minoritário, que o arrastaria por caminhos desconhecidos caso consentissem segui-lo. Quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer tornar-se majoritária. E, sem dúvida, isto é inevitável para a sua sobrevivência ou salvação. Por mais exemplos, como, por exemplo, ter um Estado, ser reconhecido como um povo, impor os seus direitos, não é? E exercer as suas liberdades e por aí vai. Mas sua potência provém do que ele soube criar e que passará mais ou menos para o modelo, sem dele depender. O povo é sempre uma minoria criadora e que permanece tal, mesmo quando conquista uma maioria. As duas coisas podem coexistir porque não são vividas no mesmo plano, não são vividas nas mesmas perspectivas também, evidentemente. Então aí nós temos a continuação. E nessa continuação temos, em uma entrevista, o filósofo italiano Antonio Negri, Gilles Deleuze discorre sobre a possibilidade da resistência política ou sobre os devires minoritários, refletindo sobre as múltiplas subjetividades, relações sociais, pensamentos, representações na dimensão micropolítica, elaboradas por diferentes grupos de oprimidos. Deleuze compreende que aí nós temos letra A, são denominados minoria, ainda que constituam uma maioria, pois usufruem dos mesmos direitos sociais dos outros grupos, então é considerado minoria porque não usufrui dos mesmos direitos. Letra B, a legitimidade do desejo de dominância de uma minoria está na possibilidade da criação de modelos identitários a serem seguidos, não necessariamente a serem seguidos, mas a serem colocados como desafios para que a gente possa ter uma evolução histórica no padrão de vida. Letra C, o povo é permanentemente criador, ou seja, independente da sua opressão sofrida, ele sempre pode resistir, almejar mudança e agir. Letra D. O poder somente pode ser multiplicado pela maioria, pois os devires minoritários não possuem força suficiente para alcançar a adesão de todos. Ou seja, se não tivesse força suficiente, não haveriam as revoluções e as guerras. Letra E. O intolerável pode ser banido, pois os devires não apenas se adaptam às formas de dominação e controle, eles efetivamente podem gerar revoluções. Pode gerar revoluções, mas não necessariamente se adaptam, e, aliás, as revoluções é fruto de uma não adaptação. Então, aqui nós temos como resposta correta a letra C, o povo é permanentemente criador, ou seja, independente da opressão sofrida, ele sempre pode resistir, almejar a mudança e agir, e continuar agindo.
Convido todos vocês a continuarem voltados para o nosso material didático, fazendo referência, retomando, visitando as nossas plataformas. Eu, professor Isaías, aqui com o auxílio da Monique, nos despedimos e contamos com vocês no nosso próximo encontro. Nesse próximo encontro, nós já vamos trabalhar das questões estéticas, que também a estética é outra área da filosofia. Até lá!